De hoje, eu acabei fazendo uma confusão e só percebi agora há pouco, deveria ser o texto do capítulo 6, do verso 1, ou melhor, do verso 41 ao 71. E eu acabei confundindo, achando que seria o do capítulo 7. Na verdade, o capítulo 7 seria para a próxima semana, e do capítulo 6, do 41 até o 71, seria o texto de hoje. Então, a gente vai trocar aqui, a gente vai fazer hoje, abordar esse texto do capítulo 7, e na semana seguinte a gente volta para o capítulo 6, do verso 41 ao verso 71. Qual a nossa proposta para hoje? A ideia é fazer algo um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo. A gente tem basicamente destacado no primeiro momento a, a estrutura do texto bíblico e no segundo momento nós temos elaborado alguns princípios e aplicado esses princípios. Eu gostaria de fazer algo um pouquinho diferente hoje, e aí na semana que vem a gente volta para o nosso padrão. Mas vamos começar, como de costume, com a leitura do texto bíblico e logo em seguida a gente apresenta a nossa proposta para a nossa aula de hoje. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiu-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas ninguém me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei a todos. A um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais o homem. E se um homem pode ser circuncidado no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuro matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este
de fato, que este é de fato Cristo, nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato que ele diz: A vez de procurar-me, não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Os que chegaram agora no momento da leitura, eu justifiquei logo no início que eu acabei fazendo uma confusão com o nosso texto da aula de hoje. Então, o nosso cronograma seria trabalhar hoje no capítulo 6, do verso 41 até o verso número 71, e o texto do capítulo 7 seria para a próxima semana, e que ainda não está disponível aquela primeira parte, que é a parte de exposição, de exegese e exposição. Eu devo, se der tudo certo, disponibilizar no máximo até amanhã, provavelmente pela parte da manhã, essa primeira parte de exposição, exegese e exposição, e a gente vai inverter devido a essa confusão que eu fiz. Então, hoje a gente vai trabalhar esse texto, e aí na próxima semana a gente trabalha a parte de estrutura e princípios do capítulo 6, do verso 41 ao verso 71. Alguma dúvida sobre essa questão? Tudo tranquilo? Qual é o nosso objetivo para o nosso encontro de hoje? O nosso objetivo é trazer algo um pouquinho diferente do que a gente vem tratando. A gente tem basicamente falado sobre a parte de estrutura
temos elaborado alguns princípios e temos deixado um tempo para a aplicação, tanto na nossa vida quanto no nosso ministério. Eu queria trazer para vocês uma dica de como analisar o Evangelho de João e tratar no final um tema que o capítulo 7 trata, que é a questão da obra e da pessoa do Espírito Santo. Então, qual é uma possibilidade da divisão desse texto, da estrutura, da organização desse texto? Uma possibilidade é fazer essa divisão seguindo o critério que nós temos utilizado. O critério que a gente tem utilizado é basicamente seguir algumas características, alguns marcadores no texto que vão sinalizar essa mudança, vão sinalizar mudança de cena, mudança de estrutura. Então, com base nesse mesmo critério, poderíamos dividir o texto em duas seções, sendo a primeira do versículo 1 ao versículo de número 13. Aqui é o momento inicial onde apresenta aqui a fala dos irmãos de Jesus em relação à sua pessoa. O que fica muito claro é que há aqui uma incredulidade por parte dos irmãos de Jesus. Do versículo 10 em diante, nós vamos perceber que essa mesma incredulidade agora é demonstrada por meio de uma incerteza por parte da multidão. Então, há aqui o mesmo elemento sendo reforçado, que é a questão da incredulidade, só que agora por meio de um questionamento se de fato acerca de quem é esse Jesus ou qual a sua intenção. Diz o versículo de número 12, que havia uma grande murmuração a seu respeito entre a multidão e, consequentemente, uma incerteza acerca de quem ele é. A segunda divisão começaria, então, no versículo 14 até o final do nosso texto. E aqui é o momento em que Jesus agora está participando, ou que ele comparece à festa das cabanas, e aí, desse ambiente, nós vamos ter aqui vários momentos que nós poderíamos estar dividindo. O primeiro momento, do versículo 14 ao versículo de número 24, seriam aqui os ensinamentos de Jesus. Ele vai falar, essa palavra vai se repetir ao longo dessa sessão, diz o texto que ele ensinava, e o ponto básico que gera o conflito é a questão realmente do ensino. A multidão vai responder com base naquilo que ele está ensinando. Em seguida, o ensino gera uma pergunta, e a pergunta é: quem é Jesus Cristo? Esse tema principal acerca da sua identidade vai do versículo 25 até o versículo de número 36. O texto já começa no 25 dizendo: não é este aquele quem procuram matar? E aí o texto prossegue dentro desse tema principal, que é acerca da identidade de Cristo, nesse momento já introduzido uma possibilidade de entendê-lo como o Cristo. Mas essa declaração ainda é muito inicial, e a gente vai ver lá no capítulo 8 que ainda não é uma declaração consciente. Muitos dentre a multidão creram. Esse é um tema que vai ser desenvolvido também a partir do capítulo 8, e a pergunta que a gente vai precisar fazer é: o conteúdo dessa fé é um conteúdo verdadeiro? Essa fé foi legitimada por Cristo ou não? O tema continua, o tema principal aqui é acerca da sua identidade, da sua pessoa, então isso vai até o versículo número 36. Depois o texto passa ainda dentro do ensino de Cristo, focando agora na pessoa do Espírito Santo. Isso vai do verso 37 até o verso número 49. Nesse momento, nós temos aqui a resposta do povo, a reação dos guardas e depois, por fim, a reação dos fariseus. Isso vai até o final do texto, até o versículo de número 53. Lembrando que aqui a gente tem Nicodemos como um membro dos fariseus que está fazendo parte também dessa mesma reação. Então, essa é
é uma possibilidade de divisão do texto, seguindo o mesmo critério que a gente tem seguido até aqui. Alguma dúvida sobre a divisão do texto? Eu sei que vocês não se prepararam, não tiveram tempo para pensar ou analisar a estrutura, então deve ficar um pouquinho mais complicado para vocês a compreensão disso. Mas eu devo gravar a primeira parte de exegese e exposição até na sexta-feira, amanhã. Devo disponibilizar amanhã também. E aí vocês terão tempo suficiente para poder analisar isso com calma. Mas vamos partir, então, para o segundo momento, que é a nossa intenção de hoje. Eu salvei aqui a imagem do livro, mas na hora que eu passei para um outro programa, ele, infelizmente, não salvou e ficou somente uma imagem em branco. Mas eu gostaria de recomendar um livro chamado A Arte da Narrativa Bíblica. Esse livro ele tem uma linguagem mais técnica, um pouquinho, do que outros livros que falam sobre narrativa bíblica, mas acaba sendo um livro referência e uma espécie de fonte primária nesse entendimento das características de como a narrativa bíblica funciona. O autor vai trazer alguns elementos que são essenciais no entendimento da narrativa bíblica, mas eu gostaria de destacar um elemento que ele trata, que é a relação entre diálogo e narração. Esse é um aspecto que geralmente a gente não leva muito em consideração, não atenta muito, mas é uma possibilidade, uma outra forma, uma outra ferramenta para a gente entender a ideia central do texto, para a gente compreender a estrutura do texto, a forma como o texto está organizado. Então, a relação entre diálogo e narração, isso vem da característica, primeiramente, das narrativas bíblicas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e a presença ou a função do diálogo nessas narrativas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Uma sugestão básica para a gente consolidar esse ensino sobre narrativa e como funciona a narrativa bíblica seria vocês pesquisarem, e isso, graças a Deus, a gente tem muitos recursos hoje falando sobre isso, sobre narrativas. Você poderia pesquisar isso nos nossos dias e você vai ver que há muito material disponível. Esse assunto todo sobre narrativa, sobre diálogo, narração-diálogo, é um assunto que você já viu provavelmente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, não é algo novo. A ideia seria o seguinte, seria tentar compreender esse assunto nos nossos dias, como isso é tratado, qual é a importância do diálogo, quais os tipos de diálogos que nós temos nos nossos dias, os tipos de narração também, e então compreender essas características e, em um segundo momento, tentar entender qual a diferença ou diferenças básicas entre os diálogos, a forma de narração predominante nos nossos dias, em relação ao diálogo e narração bíblica. E aí você vai perceber que há uma grande diferença ou há várias diferenças na forma em que o diálogo acontece, na primazia do tipo de diálogo que é usado, na preferência por um tipo de diálogo que é usado pelo narrador bíblico em relação aos nossos dias. Então, nós temos nos nossos dias um tipo de narrador que pode trazer uma narração direta ou indireta, ou melhor, o diálogo pode acontecer de forma direta ou indireta. A pessoa pode falar, o narrador pode colocar de forma direta as palavras, usando uma introdução que a gente vai ver aqui no texto de João, que vai sinalizar esse diálogo, essa fala direta, ou nos nossos dias nós temos também um diálogo indireto, e temos ainda uma outra classificação, que é o diálogo indireto livre, que é uma junção da fala do narrador juntamente com a fala do personagem. A narrativa bíblica ou o diálogo bíblico, ele tem uma precedência, uma preferência pelo diálogo direto, ou seja,
de forma geral, não é comum na narrativa bíblica o uso do diálogo indireto, da fala indireta. O narrador ele vai sempre dar preferência à fala direta. O autor desse livro ele vai destacar algumas características aqui do diálogo, do relacionamento entre diálogo e narração. Eu vou citar de forma breve, você tem na tela, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar, e a gente vai tentar compreender isso de forma breve no texto de João, no capítulo 7. Qual é o nosso objetivo em trazer essa informação? É que vocês possam olhar para o texto e tentar fazer isso como exercício, tendo mais uma ferramenta para abordar ou para compreender o texto bíblico. Então, ele traz aqui 4 observações que eu gostaria de destacar. A primeira, muitos trechos de narração em terceira pessoa são ligados ao diálogo, refletindo verbalmente elementos do diálogo que os precedem ou que eles apresentam. Então, qual é a relação entre narração e diálogo? Uma relação que fica muito clara é que, geralmente, o diálogo ele está associado com a narração de tal forma com que a narração vai reforçar aquilo que já foi colocado no diálogo. Então, entre diálogo e narração, o narrador, o escritor bíblico, ele apresenta os principais fatos, elementos que poderiam ser considerados como novidades, como ênfase, tudo no diálogo. Entre diálogo e narração, há uma predominância, há uma importância maior dada ao diálogo do que na narração. É como se a narração estivesse em função do diálogo, e isso relacionado às narrativas bíblicas. A narração, portanto, muitas vezes relegada ao papel de confirmar afirmações feitas no diálogo, ocasionalmente com um sumário explicativo. Isso aqui fica muito claro no Evangelho de João, no estilo de João escrever, o que não é tão claro, por exemplo, nos evangelhos sinóticos. Mas João gosta de usar isso. Entre diálogo e narração, ele usa a narração para reforçar alguns aspectos do diálogo e ele utiliza a narração em muitos momentos como um sumário explicativo. Ou seja, o papel da narração não é, então, nesse momento que João utiliza, não é introduzir um fato novo, não é chamar a atenção para um fato novo, mas é reforçar, explicar, clarificar aquilo que já foi abordado no diálogo. A gente vai ver como isso acontece no texto de João. Uma outra observação em relação às proporções da narrativa. A narração em terceira pessoa, frequentemente, é apenas uma ponte entre unidades muito maiores de fala direta. Então, uma possibilidade de usar ou de atentar para a relação entre diálogo e narração é tentar compreender como é que o texto está organizado, está estruturado. Então, a gente vai perceber que o diálogo, ou melhor, que a narração, ela é utilizada como uma espécie de ponte, de transição. Ela vai, sim, conectar unidades, mas também vai definir, delimitar essas unidades. Quando a gente, então, separa o diálogo da narração, a gente vai percebendo de forma visual como que há uma precedência do diálogo em relação à narração. Ou seja, teremos sempre blocos maiores de diálogos do que de narração. Então, isso é feito com um determinado objetivo. Qual é o objetivo em relação a isso? No que diz respeito à perspectiva da narrativa, a reafirmação em terceira pessoa do que foi dito no diálogo direciona nossa atenção de volta aos falantes, para as ênfases que eles escolhem, as maneiras como as declarações podem divergir do relato autorizado do narrador sobre o que ocorre. Então, perceber essa relação entre diálogo e narração
quando o autor, ao usar o diálogo direto, ele poderia falar a mesma verdade por meio da narração, ou seja, ele poderia falar a mesma verdade por meio do narrador. Mas quando o escritor bíblico prefere trazer uma informação para o leitor por meio de um diálogo direto, ele então chama a nossa atenção, isso ressalta o impacto do diálogo direto é muito maior do que a narração e do que o próprio diálogo indireto. Aqui está, talvez, a preferência do escritor bíblico pelo diálogo direto. Então, ao declarar, ao colocar na fala do personagem uma determinada informação, isso serve para destacar ênfases que ele já vem apresentando, que ele quer chamar a atenção. Essas ênfases se tornam bem mais evidentes quando declaradas de forma direta pelo personagem, e também, em um outro momento, dependendo do caso, vai servir para fazer um contraste entre aquilo que foi apresentado pelo narrador na narração e a forma como o personagem está se posicionando diante disso. Nós vamos ver que em alguns momentos haverá uma grande diferença entre aquilo que foi dito pelo narrador com a forma como o personagem está expondo isso em determinado momento. São essas 4 observações que eu gostaria de destacar e, com base no nosso texto, ver como isso funciona de forma prática. Perguntas sobre isso que foi abordado agora? Dúvidas? Quem chegou agora deve estar um pouquinho perdido. Então, se você estiver um pouco perdido, você pode depois assistir o vídeo desde o início para se situar. Dúvidas, perguntas? É o meu caso, professor. Eu cheguei agora, já cheguei, você já estava na metade. Depois eu vou ver o início para poder. Então, Tá bom? Tranquilo. Eu estou desde o começo, mas não arrisco comentar. Mas vamos tentar visualizar isso que a gente acabou de pontuar aqui. Qual é o objetivo de trazer essas informações? Somente reforçando. É que vocês tenham mais uma ferramenta na hora de compreender a organização do texto. Mais uma ferramenta na hora de entender as ênfases do texto. Então, atentar para a relação entre narração e diálogo nos ajuda a compreender como o texto foi organizado. E aí a gente vai perceber, fazendo esse destaque, de forma simples, nós vamos perceber as ênfases que o autor deseja destacar. Você tem a projeção aqui, está um pouquinho, talvez você não consiga visualizar perfeitamente, mas observe aqui como é que está organizado. O que eu fiz aqui, basicamente, foi o seguinte. Eu coloquei, diferenciei com um recurso e coloquei em itálico a fala direta e deixei aquilo que é narração na formatação padrão. Então, você tem, por exemplo, aqui, já no início, isso aqui tudo seria a fala de quem? Do narrador. É o que chamamos de narração, está contando aqui um fato. Então, tudo que está na margem normal do texto é o que a gente chama de narração, e tudo que está aqui com esse recuo é a parte do discurso direto. Então, como é que o discurso direto ele se apresenta no texto bíblico? Ele geralmente é introduzido por uma partícula. Essa partícula, ela geralmente segue mais ou menos esse padrão, lhes disseram, e aí vem na nossa formatação aqui 2 pontos, e aí segue então a fala direta do personagem. Você vai perceber que em destaque, na cor amarela, você vai ter essa fala direta. Então, em todos os momentos que tem uma fala direta, eu destaquei e coloquei a citação em itálico e recuada também. Qual é o objetivo disso? Primeiramente, identificar
o que é narração e o que é diálogo. Esse é o primeiro objetivo. Então, depois que você consegue, então, separar, fazer essa separação entre narração e diálogo, e aí você vem e volta para o início do texto, tentando identificar essa relação entre narração e diálogo. E aí aqui a gente vai simplesmente reforçar ou identificar alguns pontos que nós vimos agora há pouco nesses 4 princípios que foram abordados, destacados no início. Você pode perceber que a narração, na questão da proporção, ela é bem menor do que o diálogo. Isso fica já visível quando você destaca. Então, você vai ter aqui do versículo 1 até o versículo de número 3, você vai ter uma porção maior de diálogo, ou melhor, de narração. Isso é justificável porque é a parte do cenário, é a parte em que ele vai apresentar alguns fatos importantes, mas fora esse momento de narração, você vai ter uma predominância de diálogo, ou seja, o narrador vai interferir no diálogo de forma pontual. Ele vai dar uma preferência para o diálogo ao invés da narração. Isso já fica muito claro aqui no texto bíblico. Uma outra observação que fica também muito clara aqui no texto bíblico é a função da narração. Você vai perceber que a narração vai servir como uma espécie de ponte. Ponte para delimitar, então, a unidade, ponte para nos conduzir a blocos menores de ênfase, de ensino, de conteúdo. Então, seguindo a mudança de narração para diálogo, nós vamos também conseguir identificar com mais clareza a mudança de conteúdo, ou mesmo que seja o mesmo assunto sendo tratado, mas um aspecto diferente daquele mesmo assunto. Isso vai ficar muito claro nessa mudança. Por exemplo, vamos atentar aqui para esse primeiro bloco. Versículos de 1 até o versículo de número 3, ele vai falar, no verso 3, a parte A, ele vai falar aqui desse cenário, apresentando todo o ambiente, e aí o verso de número 3, a parte B, até o versículo 4, diz assim: deixa, e os irmãos lhe disseram, a fala aqui dos irmãos, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os feitos em oculto que se faz, os feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Você vai perceber aqui que nessa fala dos irmãos tem um assunto principal sendo tratado aqui. Então, o autor vai desenvolver, ou por meio dessa leitura, você vai conseguir reconhecer esse assunto principal. O assunto principal é a reação ou o entendimento dos irmãos de Jesus acerca da pessoa e da missão de Cristo. A gente vai perceber aqui que tem uma ênfase, ou melhor, um entendimento um pouco equivocado, ou melhor, um entendimento equivocado acerca da pessoa de Cristo. Esse, então, é o ponto central. Reforçando, ao destacar o diálogo, ao isolar o diálogo, você vai compreender com mais clareza o ensino principal daquele diálogo. Esse seria o objetivo. Através do diálogo, eu preciso me perguntar, nessa resposta de Jesus, aqui no versículo número 21, qual é a parte central dessa resposta? Se eu pudesse criar aqui um sumário ou resumir, eu resumiria essa fala toda de que forma? Isso vai nos ajudar a identificar os principais assuntos ou principais temas que o texto vem desenvolvendo. Perguntas, por enquanto? Nesses 2 aspectos que mencionamos, tranquilo? Qual uma outra função do diálogo que fica muito clara aqui no texto bíblico? É a relação entre diálogo e narração, onde a narração
não tem, então, como finalidade apresentar fatos novos, não tem como finalidade desenvolver um assunto novo, mas seria, em alguns momentos, como uma espécie de uma nota explicativa. Então, o autor interrompe o diálogo fazendo uma nota explicativa, ou seja, aquela narração vai reforçar algo que já foi tratado no diálogo e vai explicar, vai, de alguma forma, nos dar, nos posicionar ou explicar para que o leitor fique ciente realmente do que está acontecendo. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: a verdade já foi apresentada no diálogo, mas para que não haja dúvida, o narrador, então, faz uma nota explicativa, reforçando aquilo que já ficou evidente no diálogo. Perceba isso aqui, como funciona no versículo de número 5. Após falar sobre o diálogo dos irmãos de Jesus com Jesus, o texto vai dizer no verso 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ou seja, aqui é uma nota explicativa, ele interrompe o diálogo e traz essa informação. No diálogo já ficou claro que a sugestão que foi dada para Jesus subir, para realizar algo, para chamar a atenção, isso já ficou evidente no texto de que essa é uma atitude que demonstra falta de fé e incredulidade por parte dos irmãos. Então, aqui nós temos essa relação onde o narrador vai interromper o diálogo e ele vai apresentar uma informação ou uma nota explicativa daquilo que já aconteceu. Se você observar no restante do texto, você vai perceber que isso acontece em vários momentos, onde o narrador interrompe o diálogo, reforça aquela verdade e ele segue, então, desenvolvendo um outro bloco ou desenvolvendo o mesmo assunto ou mudando de assunto. Perguntas? Qual uma sugestão para vocês, para que vocês possam assimilar um pouco melhor tudo isso que está sendo falado? Que vocês, ao longo da semana, possam refletir nesses princípios. Eu vou disponibilizar para você no grupo daqui a pouquinho, quando a gente terminar, para que vocês possam ler esses trechos, essas declarações, e tentem identificar esse movimento todo com base no capítulo 7. Se vocês conseguirem, inicialmente, com base no capítulo 7, compreender essas verdades, vocês conseguirão aplicar isso em qualquer texto, principalmente no texto de João, onde nós temos um recurso de discurso que é bem diferente dos demais textos. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, ele é bem mais resumido, bem mais direto. Ele não usa tanto esses comentários, esses diálogos, esses discursos que nós temos no Evangelho de João. Então, isso vai ajudar bastante na interpretação do Evangelho de João, mas o mesmo princípio ou as mesmas dicas também se aplicam a qualquer texto narrativo. Ou seja, ao analisar um texto do Antigo Testamento, uma narrativa longa, essa divisão entre narração e diálogo também nos ajuda bastante nessa reflexão. Para os que quiserem compreender mais sobre o assunto, uma sugestão seria o livro A Arte da Pregação Bíblica. Nesse livro, o autor, dentre outros assuntos, trabalha também essa perspectiva. Ele vai aplicar isso nos livros do Antigo Testamento, de forma mais específica no livro de 1 Samuel, mas o mesmo princípio se aplica em todo texto que tenha essa natureza de um texto narrativo. Perguntas? Dúvidas? Eu queria finalizar esse momento trabalhando um versículo de número... Deixa eu ver aqui o versículo... A partir do versículo 37 até o 49, ele fala sobre o Espírito Santo.
Deixa eu só encontrar aqui a declaração. O verso número 39. O verso número 39, ele diz o seguinte: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nós não teremos tempo suficiente para tratar isso, e o encontro não tem, de fato, essa proposta, mas eu vou introduzir aqui um assunto para que, caso vocês tenham interesse, vocês possam também amadurecer isso em outro momento. Mas um assunto que o texto coloca, e esse texto é interpretado geralmente dentro do seguinte pensamento. O texto do verso 39, segundo a visão tradicional, ou segundo uma visão que tem sido repassada já há muito tempo, é que Jesus está dizendo, ou o narrador está dizendo, que o Espírito Santo ele não tinha sido ainda dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Com base nessa declaração, qual tem sido o entendimento de muitos acerca da obra, da pessoa, do ministério do Espírito Santo e da habitação do Espírito Santo no Novo Testamento? Muitos acreditam que o Espírito Santo passou a atuar no Novo Testamento, passou a habitar nos crentes do Novo Testamento somente após a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Até esse momento em que Cristo foi para o Pai, o Espírito Santo ainda não tinha ou não atuava dessa forma. Então, esse pensamento, essa posição, é reforçada por alguns textos do Antigo Testamento, quando, principalmente, diante de um rei ou de um sacerdote, de alguém que exercia um determinado ofício no Antigo Testamento, aparece aquela cena do Espírito Santo se retirando, do Espírito Santo sendo dado e sendo retirado daquela determinada pessoa. E aí tem a declaração de Davi, que é muito conhecida em relação a isso, para que Deus não tirasse o Espírito Santo dele. Tem a situação de Saul, que percebe que ele perdeu e que o Espírito foi retirado. Então, essas citações ou esses textos do Antigo Testamento reforçam essa visão. Qual é a visão? De que o Espírito Santo fora dado aos crentes do Novo Testamento, de que o Espírito Santo passou a habitar nos crentes do Novo Testamento somente após a morte e a ressurreição de Cristo. Quais são as dificuldades dessa visão e quais são e qual seria uma outra proposta em relação a isso? Eu vou compartilhar com vocês no grupo para que vocês possam, caso tenham interesse, fazer a leitura. Tem um texto que eu repassei ou preparei para trabalhar, na verdade, é um estudo que foi elaborado para trabalhar esse assunto com jovens já faz um determinado tempo, mas eu vou disponibilizar com vocês para que vocês possam ler um pouquinho dessa nova proposta ou dessa segunda proposta para o entendimento da habitação e da obra do Espírito Santo. Mas tem um texto que traz essa abordagem. O texto, infelizmente, não foi traduzido, mas está o artigo publicado, o artigo científico publicado, o artigo acadêmico publicado sobre esse assunto, e o tema desse artigo é Repensando o papel do Espírito Santo na vida dos crentes do Antigo Testamento. Então, nós temos inúmeros artigos e autores que trabalham essa proposta. Qual a proposta? De que já no Antigo Testamento, de que havia não só a ação, não só o ministério do Espírito Santo, mas que já havia também a habitação do Espírito Santo na vida dos crentes. E aí, basicamente, o que vai ser defendido por vários autores é que seria bem difícil de entender e de levar e de
compreender como que várias áreas da vida cristã poderiam ser desenvolvidas se não houvesse uma habitação do Espírito Santo. E aí aqui nós temos várias situações. Poderíamos começar pela parte da salvação. Seria uma dificuldade entender como o crente é salvo sem o ministério do Espírito Santo. Uma outra dificuldade seria entender como que acontece no Antigo Testamento o processo de santificação. Uma outra questão também bem difícil de entender seria como que se dá o uso dos dons espirituais no Antigo Testamento se o cristão ainda não tem a habitação do Espírito Santo em sua vida. Ou seja, se a habitação do Espírito Santo se limita somente a sacerdotes, a profetas, a pessoas que precisam ser ungidas para receber essa unção, o que então poderíamos dizer de tantos e tantos servos do Senhor que perseveraram até o fim, que usaram os seus dons, que cresceram no processo de santificação, que fica evidente no texto bíblico e nos relatos do Novo Testamento de que, de fato, eram pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo e não simplesmente por uma vida moral ou ética. Aqui está a grande dificuldade nessa proposta de entender João, capítulo de número 7, o versículo de número 39, dentro dessa proposta tradicional, que é o entendimento de que o texto está defendendo que o Espírito Santo não fora dado ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Portanto, a conclusão disso, segundo essa visão tradicional, é que o Espírito Santo não habitava nos crentes do Antigo Testamento, ainda não havia sido dado até aquele momento, e, consequentemente, nós teríamos, então, aí várias dificuldades para compreender essa visão. Como eu já acabei de mencionar, essa visão tradicional é a visão predominante nas nossas igrejas. E aí a gente faz essa divisão. Alguns já conseguiram romper isso quando, por exemplo, o texto o tema tratado é a questão da graça. Então, nós já conseguimos compreender com mais facilidade de que a graça está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Já conseguimos vencer essa barreira que foi criada pelo dispensacionalismo de que os crentes do Antigo eram salvos de forma diferente ou por um padrão diferente dos crentes do Novo. Já conseguimos vencer tudo isso. Mas, infelizmente, quando se fala ainda sobre o Espírito Santo, nós temos bastante dificuldade para compreender essa relação da ação e da pessoa do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Qual é a proposta, então, do entendimento de João, capítulo 7, verso 39, acerca da ação ou do ministério do Espírito Santo no Novo Testamento? Lá no capítulo 3, João já relacionou o novo nascimento com a questão do Espírito Santo. Então, no capítulo 1, nós vimos isso quando o texto falou sobre a questão de que, por meio de Cristo, se manifestou de forma plena a graça e a verdade. Ou seja, quando João declara isso no capítulo 1, ele não está dizendo que não havia graça no Antigo Testamento, mas ele está dizendo que, com a vinda de Cristo, aquilo que era a manifestação da graça se tornou muito mais evidente. É como se o brilho fosse ofuscado, porque a mensagem não fosse clara, mas agora, com aquilo que aconteceu por meio da encarnação, por meio da morte e ressurreição, tudo isso se tornou muito mais evidente. Aqui está, então, o mesmo princípio que pode ser aplicado à vinda à pessoa do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, ela já está presente desde o início, salvando, santificando, levando as pessoas a se tornarem mais parecidas com Cristo, mas nesse momento, quando Jesus é glorificado, isso se torna muito mais intenso.
esse brilho ele se torna muito mais intenso ao ponto de chamar a atenção realmente para a sua atuação. E aí essa parte evidente da coisa vai se tornar muito clara lá em Atos, no dia de Pentecoste, quando por meio de vários sinais, Jesus, o Espírito Santo é derramado, e então esse marco, esse momento da nova aliança é consumado por meio de um evento visível, onde todos puderam realmente comprovar que aquelas profecias estavam se cumprindo acerca do Espírito Santo. Então, esse é um ponto central dentro dessa evolução, dessa revelação progressiva. Como João mencionou no capítulo 3, a questão da salvação, um aspecto ou um ministério do Espírito Santo, agora na nova aliança, é em relação à proclamação do Evangelho. E isso vai ficar claro em vários lugares do Novo Testamento, onde a vinda do Espírito Santo está sendo prometida, agora relacionada com a questão da proclamação da salvação. É uma espécie de capacitação para o exercício do ministério, o que no Antigo Testamento não era a ênfase naquele momento. Ou seja, no Antigo Testamento, as nações deveriam se dirigir até a nação de Israel, os gentios deveriam vir até Israel para conhecer acerca de Cristo, de Deus. No Novo Testamento, o movimento é inverso. Há uma ordem, há um envio para as nações, onde agora, nessa nova fase da revelação progressiva, os discípulos recebem essa capacitação para o anúncio do próprio Evangelho. Então, isso não quer dizer necessariamente, e no próprio Evangelho de João isso fica claro, o Espírito Santo já está atuando muito antes de Cristo ser glorificado. Esse é o princípio que ele trabalha com Nicodemos, de que todos aqueles que entram ou que fazem parte do reino de Deus fazem parte por meio da obra do novo nascimento, de regeneração, realizado única e exclusivamente por meio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo no Evangelho de João já está agindo de forma muito intensa. E aqui a gente não pode entender o versículo de número 39 como se isso fosse ainda uma promessa de algo que iria se cumprir, mas que isso está sendo relacionado a alguns aspectos e estágios diferentes da consumação da obra do Espírito Santo. Tudo isso vai se tornar pleno, o estágio vai ser um outro estágio a partir do momento em que Cristo for glorificado. Perguntas? Dúvidas? Eu vou compartilhar com vocês o estudo que a gente elaborou para ministrar com os jovens aqui na igreja. Vocês podem analisar com mais calma. Vou compartilhar também esse artigo, caso alguém queira entender melhor os argumentos que o autor utiliza. No artigo, ele também cita vários outros autores, e aí poderia ficar como um texto para você também pesquisar outros autores que desenvolvem ou que tratam acerca do mesmo assunto e do mesmo tema, mas a ideia é, nesse momento aqui, mesmo tendo ciência de que a gente não tem tempo suficiente para tratar o assunto, mas seria simplesmente introduzir e apresentar para vocês, para que, havendo interesse, vocês possam, então, consolidar tudo isso por meio de pesquisas. Tá certo?